Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo, e hoje então, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre bilhões e bilhões do Carl Sagan, tá certo? Lembrando, tá certo, que eu acabei tirando a capinha aqui, porque eu tive que colocar em outro momento para ler aqui para vocês. Então eu não tô com a capinha aqui, mas a capinha do livro, tá certo, vai aparecer aqui do lado, ok? Em algum momento vai aparecer aqui do lado. Bom, gente, Bilhões e Bilhões do Carl Sagan em si é até um livro diferente do autor, tá certo? Lembrando que de Carl Sagan eu já li O Mundo Assombrado pelos Demônios, que pra mim, tá certo, é o melhor livro do Carl Sagan, tá bom? Não que esse aqui não seja, mas eu prefiro ainda assim O Mundo Assombrado pelos Demônios. Esse aqui é um livro mais cético do autor, mas em quesitos da vida e da morte e do ser humano no meio disso, entendeu? Mas ele não vai tratar somente da vida e da morte, mas vai tratar de tema que envolve a vida, você me entendeu? Dos momentos que estamos hoje, ou algo do tipo. O interessante de Carl Sagan, e uma coisa que eu gosto muito, né? Carl Sagan é um grande autor e divulgador da ciência em si, né? Ele ganhou vários prêmios ao longo da vida, tá certo? Ele teve um final triste, tá certo? Ele morreu com 62 anos de idade, ok? Com pneumonia em si. E assim, gente, ao longo de sua vida em si, ele recebeu vários prêmios em si, né? Ele teve vários momentos importantes em si que marcaram a sua carreira, né? A gente vai comentar um desses momentos já já, mas antes em si, vamos para esse livro em si. Como eu tinha comentado, esse livro ele aborda mais esse tipo de questão. E assim, gente, né? Lá no Mundo Assombrado pelos Demônios em si, né? Que foi uma resenha que eu gostei muito de ter feito, e um livro que eu gostei muito de ter lido em si, e que tem vários artigos em si. Esse aqui, tá certo? Bilhões e Bilhões em si, ele foi em si considerado ali por algumas pessoas em si como uma certa continuação de uma forma ou de outra, né, do Mundo Assombrado pelos Demônios, né, por ter ali alguns artigos em si, porque esse livro em si ele foi publicado em si póstumamente, né, por sua esposa em si, né. Quando Carl Sagan morreu em si, a sua esposa em si pegou esses artigos em si e publicou em si nesse livro, né, que se chama em si Bilhões e Bilhões. E o interessante também desse título desse livro em si, Bilhões e Bilhões em si, tá certo? Ele vai ser explicado logo no início desse capítulo, tá certo? E eu aconselho ler esse capítulo porque vai ter uma explicação ali bem interessante sobre o título desse livro, né? E sobre Bilhões e Bilhões, por que escolheu Bilhões e Bilhões, né? Meio que foi através de um programa em si, né? Que um dos apresentadores em si citou Carl Sagan em si, né? Bilhas e Bilhas, ou algo do tipo, acho que eu tô falando, acho que não tô falando certo não, mas enfim, através de um título parecido assim, a Carl Sagan pensou e colocou em si Bilhões e Bilhões, né? Esse livro, gente, como eu tinha comentado, por se tratar de uma experiência mais diferente do autor e tal, ele é interessante, tá bom? Nesse livro reúne em si 19 capítulos em si, 19 artigos em si. E assim, gente, ele vai ser dividido em 3 partes. Daqui a pouco a gente comenta sobre essas partes em si. Nesse livro, os temas são muito frequentes em si e vai abordar desde em si o aquecimento global, desde aborto, desde política em si, né? Aliás, vai ter um capítulo aqui sobre aborto bem interessante, também sobre algumas questões políticas, né? Sobre guerras, vamos colocar assim, né? Entre Estados Unidos, União Soviética também. Então, tipo assim, vai abordar questões muito interessantes, tudo envolvendo o ser humano. E uma coisa bem interessante que o autor vai fazer nesse livro em si é trazer todos esses artigos, trazer todos esses pensamentos em si de uma forma cética, a estimular o nosso pensamento. Então, quando nós nos deparamos com bilhões e bilhões, ou como o mundo assombrado pelos demônios em si, só que nesse, isso tá muito presente, né? Essa questão cética em si, vida e morte em si. É a questão de que o autor ele não dá respostas para muitas coisas. Ele vai jogando ali várias perguntas à medida que os capítulos avançam. E é isso que torna esse livro tão legal de ser lido. Então, por isso que muitas pessoas pegam esses livros para ler em si e elas concretizam em si opiniões, e é muito legal. Porque através desses livros em si dá para tirar ali algumas coisas bem interessantes, bem pensantes em si. E por ser um livro em si que foi escrito há alguns muitos anos atrás, né, gente? Vocês vão ver ali alguns termos, né, que hoje podem ter sido mudados, né, em si, devido aos anos em si, né? Esse livro ele tem uns anos em si um pouco, né, anterior, é um pouquinho antigo. Então você pode estimular também isso, né, e trocar, vamos colocar esses termos em si pelos de hoje em si. Mas não muda muita coisa, porque o que o autor vai meio que focalizar nesses artigos em si são esses pensamentos, né? São essas ideias em si. E mesmo que esses anos tenham se passado, esses pensamentos e essas ideias em si, elas continuam a mesma, tá bom? Ele só vai gerar discussão, né?
como eu tinha comentado, né, vai ter esse capítulo aborto, que é um capítulo muito interessante, né, e é um capítulo que vai abordar ali algumas questões meio que polêmicas de uma forma ou de outra, né. Daqui a pouco a gente comenta sobre esse capítulo. Sagan também, tá bom, gente, o Carl Sagan em si, ele participou também, além de escrever esses livros em si, de uma série muito famosa, né, chamada Cosmos, e um subtítulo que eu acabei esquecendo agora. Essa série em si, ela foi ali premiada, né, por volta dos anos de 1980, né, é uma série muito fantástica e muito querida também do autor. Vocês vão encontrar alguns episódios dessa série aqui no YouTube. Se eu encontrar, eu vou deixar o link lá embaixo na descrição, né? Mas assim, eu não fui dessa época, é claro, né? Só tenho 15 anos. Mas assim, eu já ouvi muitas pessoas comentarem e, né, por eu conhecer o autor devido em si ao livro anterior em si, eu acabei assistindo alguns episódios dessa série Cosmo aí no YouTube. Só que antes de iniciarmos em si, para comentarmos um pouquinho sobre esses artigos em si, eu vou comentar sobre alguns dos que eu mais gostei, porque senão eu vou estragar toda a experiência em si. Eu aconselho você dar uma olhadinha, porque é muitos artigos e não tem como comentar todos especificamente aqui com vocês. Mas eu vou comentar os que eu mais gostei e os que eu vou focar aqui. Eu fui em si em busca da Wikipedia em si sobre o autor Carl Sagan para vir aqui falar informações concretas, né, informações válidas em si. E eu encontrei uma coisa bem interessante, né? Numa dessas divulgações científicas em si do autor, tem uma chamada Pálido Ponto Azul, tá certo? Quando eu vi esse título e quando eu li esse artigo científico em si, eu achei interessante porque é o seguinte, vai ter uma questão nesse livro que vai envolver muito isso. Vamos em partes, tá bom? No Pálido Ponto Azul em si, gente, o que acontece é o seguinte. Tem um acontecimento muito marcante na vida do Carl Sagan, que foi quando ele acabou indo, né, nessa espaçonave, enfim, né, lá visitar em si esses países, né? Ele foi mandado pela NASA em si para visitar esses países em si. E a NASA, durante essa expedição em si dele, lá em cima em si, acabou tirando 60 imagens, 60 fotos em si, de alguns países ao qual ele visitou. Só que o que acontece é o seguinte, dentre essas imagens em si, uma imagem, né, a não sei quantos bilhões, isso mesmo, gente, bilhões de distâncias, de quilômetros mesmo, né, era a Terra. Então, dentro dessa imagem, se tinha a Terra ali, né? Ele tinha focalizado, se tirado uma foto, né? A NASA dessa Terra. E aí o que acontece é o seguinte, numa expedição, tá certo? Enfim, numa conferência mesmo, ok? Numa expedição, numa conferência, vai mais a imagem de conferência, pelo que tá aqui na Wikipedia. Nessa conferência em si, o Carl Sagan ele fez um texto bem interessante para falar em si sobre esse pálido ponto azul, né? Esse pálido ponto azul mesmo, gente, era a Terra, tá bom? A 6,4 bilhões de quilômetros, tá certo? Essa foto foi tirada. E assim, gente, é fantástico o modo como ele abordou isso, tá bom? Eu vou ler em si, eu tô com o celular aqui porque eu tinha que colocar o notebook aqui, mas fica uma certa distância e eu acabo não vendo. Mas bom, eu vou ler pelo celular mesmo. Olha que interessante o que ele falou sobre esse pálido ponto azul. Olha. Olhem de novo para esse ponto. Isso é a nossa casa, isso somos nós. Nele todos a quem ama, todos a quem conhece, qualquer um dos que escutamos falar, cada ser humano que existiu, viveu a sua vida aqui. O agregado da nossa alegria, o nosso sofrimento, milhares de religiões autênticas, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e coletador, cada herói covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e camponês, cada casal de namorados, cada mãe e pai, criança cheia de esperança, inventor e explorador, cada mestre de ética, cada político corrupto, cada superestrela, cada líder supremo, cada santo e pecador na história de nossa espécie viveu aí, num grão de pó suspenso num raio de sol. A Terra é um cenário muito pequeno numa vasta arena cósmica. Pensai nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais, imperadores, para que, na sua glória e triunfo, vieram eles ser amos momentâneos de uma fração desse ponto. Pensai nas crueldades sem fim infligidas pelos moradores de um canto deste pixel aos quase indistinguíveis moradores de algum outro canto. Quão frequente as suas incompreensões, quão ávidos de se matar uns aos outros, quão veementes aos seus ódios.
as nossas exageradas atitudes, a nossa suposta autoimportância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, são raptadas, desculpe, por esse pontinho de luz frouxa. O nosso planeta é um grão solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda esta vastidão, não há indícios de que vá chegar a ajuda de lugares, de álgures, para nos salvar de nós próprios. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que alberga a vida. Não há mais algum, pelo menos no próximo futuro, onde a vossa espécie puder emigrar. Visitar pode, assentar-se ainda não. Gostarmos ou não, por enquanto a Terra é onde temos de ficar. Ele vai falar aqui nesse último parágrafo, que é interessante. Tem-se falado da astronomia como uma experiência criadora de firmeza e humildade. Não há, talvez, melhor demonstração de todas as vãs soberbas humanas do que essa distante imagem do nosso miúdo mundo. Para mim, acentua a nossa responsabilidade para nos portar mais amavelmente uns para com os outros e para protegermos e acarinharmos o ponto azul pálido, o único lar que tenhamos conhecido. Fantástico. O que acontece é o seguinte, gente, tá bom? Nessa imagem em si, né, nesse ponto pálido azul em si, está o planeta Terra, né? Está a Terra onde vivemos. E ele vai mesmo, né, criar, não vou dizer a pergunta, mas o pensamento de que para qual lugar iremos, né? Meio que se pensarmos um pouquinho e essa questão em que um dos capítulos desse livro aborda, né, que é onde será que a Terra é o único planeta onde existem seres humanos, né? Será que não existe outros planetas em si onde possa existir vida, né? Será que só é a Terra? E se pensarmos que a Terra é só uma ideia meio triste, né, meio incômoda, né, de certa forma ou de outra, né? Existem outros planetas que existam vida em si. Vai ter um capítulo que isso vai ser muito abordado, né? Outro capítulo interessante desse livro, né, que vai abordar mesmo, né, a questão demográfica, né, a questão dos números de seres humanos que habitam, né, nessa terra, né, que só cresce, né, só multiplicam em si a cada, sei lá, a cada século, vamos colocar assim, né. Então, nesse pálido ponto azul em si, né, é até interessante a forma como ele abordou a questão de que só existe esse planeta onde conhecemos e que existe vida. Não só que conhecemos em si, porque a gente sabe que existem outros planetas em si, mas ele fala, é o único planeta onde nós sabemos que existe vida. O único planeta onde nós tem aonde ir, vamos colocar assim, né? Nós não podemos viver em outro planeta assim do nada. É o único planeta onde a gente vive. Então ele vai abordar tudo isso de uma forma até cética, né? Todo ser humano está ali, todos os seres humanos estão ali, vivem ali, trabalham ali, pensam ali. Então ele aborda meio que essa valorização do planeta Terra, porque vai ter outro capítulo em si desse livro, como eu tinha comentado, é um livro que aborda muito as questões ecológicas da Terra e tal também, né? Nessas partes aqui que aqui vamos comentar daqui a pouco, né? Que são 3 partes a quais esse livro são divididos. Então essa questão ecológica da Terra, né? Dos seres humanos preservar o meio ambiente, dos seres humanos preservar o planeta ao todo em si, entendeu? Então quando eu vi esse texto na Wikipédia em si, quando eu pensei nele, né? Eu pensei alguns minutos e tal, né? Li, reli e marquei assim alguns pontos para falar para vocês mesmo, né? Essa questão do ser humano, da Terra, né? Do único lugar onde nós sabemos que existe vida, né? Olhando assim, ó, olhando através desse texto e dessa pergunta que eu faço agora, né? O que você vê, né? Então, é através desses livros em si, de divulgação científica, né? Muito famoso por sinal, é que nós entramos em contato com essa visão mesmo, né? De encarar esses pensamentos, né? Essas perguntas que são muito repercutidas e que devem ser pensadas, ser reflexivas de uma forma ou de outra, a ponto de debatermos sobre elas, né? Como eu tinha comentado, esse livro em si é dividido em 3 partes, tá certo? Eu vou ler aqui as partes porque são títulos um pouco grandes, então vai ficar um pouco confuso não lê-las. A primeira parte em si se chama O Poder e a Beleza da Quantificação. Nessa parte em si, gente, o Carl Sagan ele vai focar muito na pesquisa e na filosofia científica, tá certo? É uma parte interessante porque vai ter ali alguns capítulos, como eu tinha comentado, né, bem legais, né? Ele faz isso de uma forma compreensiva, tá certo? Ele não faz daquela forma completamente didática, daquela forma texto objetivo, onde você não tem nenhum pensamento assim a ponto de instigar a terminar o livro. Ele vai abordar tudo isso de uma forma muito clara, concisa, mas ele vai remeter perguntas e ele vai meio que conversar com a gente em certos momentos, né?
Lembrando, ele não dá a resposta de tudo, ele deixa tudo bem, né, ali, né, pra gente pensar em si, né. Isso é um dos pontos bem interessantes que eu gosto muito do Carl Sagan, tá bom? A segunda parte desse livro em si é o que os conservadores estão conservando. Essa parte até é interessante, gente, porque como eu tinha comentado ainda há pouco sobre o pálido ponto azul em si, né, do meio ambiente em si, né, é as quesitos das consequências que o ser humano traz nessa terra, né? Faz, né, nessa terra em si, né? Como, por exemplo, as armas de fogo, né? As bombas que são feitas para as guerras em si. Então ele vai abordar tudo isso, né? De uma forma, né? Com as consequências que isso tem na terra e as possíveis soluções para com isso. Você me entendeu? E claro, né, fazendo todo esse meio de perguntas para com nós, né? Isso é bem interessante, é uma coisa até instigante se nós pararmos para pensar, né? Então vai ter ali alguns capítulos e tal, e não vai ter como eu comentar todos esses capítulos aqui com vocês. A terceira parte, e uma das melhores partes, pelo menos para mim, tá certo? É a parte quando os corações e as mentes entram em conflito. Gente, essa parte é incrível, tá bom? Como eu tinha comentado que esse livro ele entra numa parte mais cética, essa parte, ela desenvolve essa parte mais cética, porque a grande questão aqui, né, da vida e morte, e também nessa parte nós vamos ter em si o modo como usamos o conhecimento, tá certo? O modo como usamos tudo que aprendemos nessa vida. Então é uma parte até interessante, porque vai ter em si, um dos últimos capítulos aqui desse livro em si, o capítulo em si é no Vale da Sombra, eu anotei aqui. Esse capítulo vai tratar um pouquinho dos últimos momentos de vida do Carl Sagan em si. E ele vai contar como lidou com essa experiência de ter ali a pneumonia em si, né, de ter o câncer. Ele vai dizer em si toda a experiência, né, todo o amor com a vida durante esses últimos momentos, né, porque Carl Sagan foi um grande divulgador da ciência em si, e ele viveu praticamente toda a sua vida para com a ciência. Então, tipo assim, os últimos momentos desse livro em si são muito legais, são muito marcantes de uma forma ou de outra. Quando você termina o último capítulo, você fica embasbacado, né, com toda a escrita, né, do Carl Sagan, né, porque você se despede, né. Esse foi um livro bem legal, bem o último livro do Carl Sagan. E tem outro capítulo aqui, gente, e é um capítulo muito interessante porque vai abordar o aborto. O capítulo se chama em si Aborto. É possível ser pró-vida e pró-escolha? Outro capítulo que eu gostei muito, além desse do aborto em si, foi o capítulo Religião e Ciência, uma aliança. Vamos em partes, tá certo? No capítulo aborto em si, o que o Carl Sagan ele vai desenvolver em si é a maneira como o ser humano ele vai ser meio que colocado em vida, vamos colocar assim. Então ele vai ali contar um pouquinho sobre todo o processo, vamos colocar assim, né, do nascimento de uma vida, né, de um ser humano em si, na barriga da mulher mesmo, né? Então ele vai dividir ali os meses de gestação em si, e ele vai contar uma coisa bem interessante, né, de como o Estado ele interfere no aborto, né? Ele pode interferir no aborto, e como tudo isto é visto para com nós seres humanos. Então ele vai remeter muitas perguntas em si sobre o que você acha do aborto, sobre se você acha certo abortar, sobre se você acha certo em si, né, tirar o ser humano em si. E meio, tem aquela questão também, né, de que se você não concorda com o aborto, você meio que também pode não concordar com meio que com a masturbação, vamos colocar assim, né? Então ele vai remeter todas essas perguntas em si com perguntas para com nós. Então essa questão do aborto aí e desse outro capítulo em si que se chama religião, aliança, religião e ciência, aliança, ele vai remeter como seria bom também, né, se a religião e a ciência elas fossem unidas de uma forma ou de outra, né, a pensares críticos, vamos colocar assim, né? Então ele vai reunir essas perguntas, né, sobre como seria bom se a religião e a ciência tivessem de uma forma ou de outra uma aliança ali, né? Essa questão do aborto também é muito desenvolvida e é um capítulo que eu aconselho muito vocês lerem, né? Principalmente as mulheres em si, né? E vai abordar também o quesito aqui, né, nas consequências que a criança pode vir a ter quando nascer, né? Já que vamos colocar assim, se o aborto ele fosse meio que se legalizasse no mundo inteiro o aborto em si, teria a questão em si da fome, né? Porque hoje tem muitas crianças passando fome, né? Tem também esse quesito em si. Será que abortar é uma vida a menos? Então, tipo assim, gente, são questões a se pensarem muito, entendeu?
Então não tem como você sair desse livro aqui e pensar, merda, tô meio que um cético da vida, né? Porque ele pensa muito e ele faz muitas perguntas à medida que, né, que ele aqui avança aqui o livro, né? Então, esse capítulo do aborto, gente, leiam muito esse capítulo, porque ele vai abordar ali algumas questões, vai ter ali algumas imagens referentes em si ao nascimento de um ser humano, né? De como ele se desenvolve na barriga da mulher mesmo, né? Gente, é um capítulo interessante, tá bom? Eu leio esse capítulo em si. E o último capítulo, como eu tinha comentado, ele se chama No Vale da Sombra. E esse capítulo, assim, eu vou ler aqui alguns textos, aliás, eu vou tentar, já que tá com o flash ligado aqui, ver se eu vou conseguir ler. E assim, como eu tinha comentado, ele vai abordar meio que esses últimos momentos de Carl Sagan em si. Vai ter esse momento aqui fantástico, olha. O capítulo se chama, como eu tinha comentado, No Vale da Sombra, né? Olha. Já encarei a morte 6 vezes, e 6 vezes a morte desviou seu olhar e me deixou passar. É claro que ela vai acabar me levando, como faz com todos nós. Isto é uma questão de quando e como. Aprendi muito com essas confrontações, especialmente sobre a beleza e a doce pungência da vida, sobre a preciosidade dos amigos e da família e sobre o poder transformador do amor. Na verdade, quase morrer é uma experiência tão positiva e construtora do caráter que a recomendaria a todos. Não fosse, é caro, o elemento irredutível e essencial do risco. Gostaria de acreditar que ao morrer vou viver novamente, que a parte de mim que pensa, sente e recorda vai continuar. Essa questão em si de que será que se existe em si vida após a morte, né, vai ser também um contrapartida aqui do livro, né? Vai ter momentos aqui em que o autor vai se perguntar, será que tem vida após a morte, né? O que você acha disso, né? E como tem contado daquela parte dos planetas em si, né? Será que existem seres humanos vivendo em outros planetas em si, né? Alienígenas também, né? Que é muito abordada no mundo assombrado pelos demônios, né? Que do OVNIs em si, né? Olha que interessante. Mas, por mais que deseje acreditar nisso, e apesar das antigas tradições culturais difundidas em todo o mundo que afirmam haver vida após a morte, não sei de nada que me sugira que essa afirmação não passa de... Aí ele vai ter uma palavra aqui que eu não vou citar. Quero envelhecer junto com minha esposa, Anne, né, que é a esposa dele, né, que publicou esse livro em si postumamente após a morte dele. A quem amo muito. Quero ver meus filhos mais moços crescerem e quero participar do desenvolvimento de seu caráter e intelecto. Quero conhecer os netos ainda não concebidos. Há problemas científicos cujas soluções desejo testemunhar, como a exploração de muitos dos mundos em nosso sistema solar e a busca de vida em outros lugares. Quero ver como vão se desenvolver tendências importantes na história humana, tanto promissoras como preocupantes. Por exemplo, os perigos e a promessa de nossa tecnologia, a emancipação das mulheres, a crescente predominância política, econômica e tecnológica da China, o voo interestelar. Outra questão bem interessante, né, descrito das guerras em si, né, é o governo, tá bom, gente? Como eu tenho comentado, esse livro também é um livro que vai abordar questões políticas. Então, uma das questões políticas aqui desse livro mesmo, né, é a guerra, né? Por exemplo, né, vários dinheiro que o governo investiu foi meio que investido em armas, em bombas. E será se esse dinheiro ele fosse aproveitado de uma forma melhor para com nós seres humanos, né, para a saúde pública, para várias e várias situações assim, do dia a dia que o ser humano precisa, né? Meio que os direitos básicos do ser humano, né? Se esse dinheiro fosse investido em coisa realmente mais importante, pense um pouco sobre isso, né? Ele vai também abordar essas questões políticas aqui nesse livro, tá bom? Continuando, tá certo? Se houvesse vida após a morte, eu poderia, não importa quando morresse, satisfazer a maioria dessas profundas curiosidades e desejos. Mas se a morte nada mais é do que um intermível sono sem sonho, essa é uma esperança perdida. Talvez essa perspectiva tenha me dado uma pequena motivação extra para continuar vivo. O mundo é tão refinado, com tanto amor e profundidade moral, que não há razão para nos enganarmos com histórias bonitas para as quais não há mais muitas evidências. Aí ele vai falar aqui nesse último parágrafo: a meu ver, em nossa vulnerabilidade, é muito melhor encarar a morte de frente e agradecer todos os dias pela oportunidade breve, mas magnífica que a vida nos concede. Fantástico, tá bom, gente? Que maravilhoso.
É, esse kit da morte mesmo, né, como eu tinha comentado, é muito abordada nesse último capítulo em si, né? Me desculpe, no Vale da Sombra. Esse capítulo ele vai abordar muito vida após a morte, por se tratar muito também, gente, né? Nos 2 últimos anos, né, da luta contra o câncer de Carl Sagan, né? Carl Sagan lutou muito contra o câncer, né? Contra a pneumonia em si, né? Então acho que foi um momento ali dele, né? Com a família também, é muito se pensar, né? Um momento muito marcante da sua vida, sem dúvidas algumas. Carl Sagan é um grande divulgador científico, deixou muitos artigos magníficos para com a gente aí, tá certo? Ajudou muito a ciência, né? Divulgou ela, né? E ele, assim, ele foi um dos primeiros também a estudar também o efeito estufa, algo do tipo também, se eu não estou me enganado. Ele recebeu vários prêmios que conceituaram ele, né? Quando você pesquisa Carl Sagan, você vai encontrar várias coisas ali dele, né? Pretendo ler também o Cosmos, né, que é um grande livro do autor, que também tem série, né? Essa série eu não assisti ela toda, mas pretendo também. Pretendo ler o Contato, que é outro livro do autor, que também é muito famoso, que também tem um filme sobre esse livro em si, né? E é isso, tá bom, gente? A gente termina por aqui. Fica uma dica de livro maravilhoso, tá bom? Eu aconselho vocês lerem primeiro o No Mundo Assombrado pelos Demônios em si, que é um livro assim, espetacular, Um Mundo Assombrado pelos Demônios em si, né? E naquele livro em si, né, eu recomendo você ler em si Um Mundo Assombrado pelos Demônios, né, e passar pra ler esse aqui também. Esse livro aqui, ele, como eu tenho comentado, né, ele pega mais a questão cética. No Mundo Assombrado pelos Demônios também tem essa questão muito cética, muito relevante também no livro, né? E tem questões ali também, gente, há muito se pensar, né? Uma das coisas mais maravilhosas que o autor faz mesmo é deixar essas perguntas céticas, essas perguntas que realmente ele transmite pra gente, né? Pra gente pensar. Então fica aí a indicação desse livro maravilhoso, tá bom? Carl Sagan é um autor e um divulgador da ciência que merece ser mais reconhecido aqui no Brasil, né? E no mundo afora também. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação do vídeo, ok? Também não esqueça de deixar o joinha também, que vale super a pena, tá bom? Não saia do vídeo sem deixar o joinha, isso me ajuda muito, ok? Na divulgação aqui do canal. Comente aí embaixo também e nos vemos no próximo vídeo, até lá.